O que você faria se descobrisse que há almas sofrendo intensamente no purgatório por terem tratado o matrimônio como algo descartável? Hoje quero partilhar com você algo que talvez nunca tenha ouvido, mas que pode transformar por completo sua visão sobre a santidade do matrimônio e o caminho para a salvação eterna. Imagine por um instante estar diante de uma alma do purgatório envolta em chamas purificadoras, suplicando para que você não repita seus erros. Seus olhos refletem um arrependimento profundo. Sua voz ressoa com dor e um desejo desesperado de advertir os vivos. Essa foi a experiência de Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, quando Deus permitiu que almas sofredoras do purgatório se aproximassem dela com mensagens urgentes sobre o sacramento do matrimônio. Você sabia que algumas das revelações mais impactantes de Santa Faustina não estão nas páginas mais conhecidas de seu diário? Revelações tão profundas que muitos preferem não mencionar, mas que contêm verdades essenciais para a nossa caminhada na fé. E é disso que precisamos falar hoje, com corações abertos e humildes, buscando a verdade que liberta e salva. E se você soubesse que cada pensamento contra a indissolubilidade do matrimônio fere o Sagrado Coração de Jesus? São verdades duras, porém necessárias, que Santa Faustina recebeu diretamente dessas almas sofredoras. Antes de continuar, convido você a fazer uma breve oração comigo. Senhor Jesus Cristo, abre nossos corações para receber Tua verdade com humildade. Que possamos compreender profundamente os mistérios da Tua vontade sobre o matrimônio sagrado e que a intercessão de Santa Faustina nos conduza à santidade. Amém. Vamos adentrar as visões extraordinárias que esta grande santa da misericórdia recebeu sobre o sacramento do matrimônio. Revelações que podem salvar não apenas sua relação conjugal, mas também sua alma imortal. Na noite de 2 de novembro de 1936, festa de todos os fiéis defuntos, Santa Faustina estava em profunda oração pelos falecidos, quando de repente sua cela se encheu de uma luz suave. Diante dela apareceu uma figura feminina envolta num manto de sofrimento quase palpável. Era uma alma do purgatório que Deus permitiu visitar a santa para trazer um solene aviso aos vivos. "Sou Maria", disse a alma com voz trêmula. "Fui casada por 40 anos. Após constantes desentendimentos, separei-me do meu esposo com a bênção de um sacerdote que não teve coragem de defender a verdade. Acreditei estar em paz com Deus, pois um ministro me assegurou isso. Mas quão equivocada eu estava!" Santa Faustina, comovida, perguntou à alma o que mais a fazia sofrer no purgatório. A resposta foi imediata e carregada de lágrimas. Cada momento em que pensei que o divórcio era uma opção válida para os católicos, cada vez que justifiquei a separação como necessária para minha felicidade pessoal, cada instante em que não compreendi a verdadeira natureza sagrada do vínculo matrimonial que fiz diante de Deus, todos esses pensamentos agora são como brasas ardentes que purificam minha alma. Se soubesse então o que sei agora, teria suportado qualquer tribulação dentro do meu matrimônio, porque o sofrimento terreno é passageiro, mas as consequências espirituais são eternas. Essa revelação deixou Santa Faustina profundamente impressionada. Em seu diário, ela escreveu como seu coração parecia partir-se ao ver o sofrimento daquela alma e de muitas outras que lhe apareceram naquela noite, todas com o mesmo testemunho. O matrimônio é verdadeiramente indissolúvel aos olhos de Deus, independentemente das leis humanas e das justificativas que criamos para acalmar a consciência. Talvez você se pergunte: não há situações em que a separação é necessária? Santa Faustina recebeu esclarecimentos muito precisos. O próprio Jesus lhe mostrou que há clara distinção entre a separação física, por motivos graves, como violência ou perigo moral, e a ruptura do vínculo matrimonial. A Igreja sempre reconheceu que, em casos extremos, os cônjuges podem viver separados, mas o vínculo sacramental permanece intacto até a morte. Uma segunda alma, um homem chamado Tomás, apareceu a Santa Faustina naquela mesma noite.
Ele havia se divorciado e se casado novamente no civil, vivendo assim por 20 anos antes de morrer. Sua agonia no purgatório era particularmente intensa. Cada momento de intimidade com minha segunda esposa, enquanto minha verdadeira esposa sacramental ainda vivia, foi uma profanação do sacramento. Agora compreendo que não era amor verdadeiro o que eu sentia, mas apego desordenado à minha própria vontade. O verdadeiro amor se sacrifica como Cristo pela Igreja. Essa alma explicou a Santa Faustina que muitos católicos não compreendem a gravidade espiritual do divórcio seguido de nova união. Não se trata apenas de uma questão disciplinar da Igreja, mas de uma realidade espiritual profunda que afeta a salvação eterna. Dize aos vivos, implorou a alma, que não existe divórcio católico. Esse é um terrível engano que está conduzindo muitas almas ao sofrimento eterno. Santa Faustina, com o coração compassivo que a caracterizava, perguntou a Jesus como poderia ajudar essas almas. Então apareceu Nossa Senhora e lhe disse: Minha filha, reza pelos matrimônios em dificuldade. Oferece teus sofrimentos pela reconciliação dos esposos separados. Cada sacrifício oferecido, com essa intenção, traz alívio às almas do purgatório que sofrem por terem abandonado seus cônjuges ou por terem incentivado outros a fazê-lo. Talvez você se pergunte por que essas revelações não são mais conhecidas. O próprio Senhor explicou a Santa Faustina. Essas verdades são duras para um mundo que busca facilidades e consolo. Por isso muitos preferem não ouvi-las. Mas tu, minha filha, deves proclamá-las, pois muitas almas se perderão por ignorar a santidade do matrimônio. Uma das revelações mais impactantes veio de uma alma idosa, que em vida fora conselheira matrimonial. Ela apareceu a Santa Faustina em profundo sofrimento. Durante minha vida aconselhava os esposos a se separarem quando enfrentavam grandes dificuldades. Julgava ser compassiva e compreensiva. Não percebi que colaborava com um plano de destruição das famílias. Cada vez que sugeria o divórcio como solução, eu abria feridas no corpo místico de Cristo. Agora vejo que deveria ter incentivado a reconciliação, a oração, o sacrifício e a confiança na graça sacramental. Essa alma revelou algo particularmente alarmante. Muitos que promovem o divórcio ou normalizam as segundas uniões, enquanto o cônjuge original ainda vive, mesmo com boas intenções, participam de um ataque espiritual contra o plano divino para a família. E isso traz consequências gravíssimas, tanto para quem aconselha, quanto para quem segue tais conselhos. Numa visão posterior, Jesus mostrou a Santa Faustina que cada matrimônio verdadeiro é reflexo da união eterna entre Cristo e a Igreja. Quando esse vínculo é rompido na terra por meio do divórcio, cria-se uma dissonância espiritual que afeta não apenas os envolvidos, mas toda a comunidade de fé. Cada família destruída, disse o Senhor, é uma ferida no corpo da Igreja. Cada divórcio é uma negação prática da fidelidade eterna que prometia à humanidade. Santa Faustina então presenciou algo extraordinário. As orações pelas famílias em crise têm um poder sobrenatural de cura. Jesus lhe mostrou matrimônios à beira do divórcio, cercados por graças quando alguém oferecia orações, jejuns e sacrifícios por eles. Um único terço rezado com fervor pela reconciliação de um casal em crise pode derramar mais graças do que 1000 conselhos humanos, disse Nossa Senhora à Santa. Uma revelação comovente ocorreu quando uma alma apareceu a Santa Faustina para agradecer. Era um homem que estivera à beira do divórcio, mas alguém oferecera sacrifícios e orações por seu matrimônio sem que ele soubesse. Essas orações trouxeram graças extraordinárias que me permitiram ver meus erros e trabalhar pela reconciliação. Meu casamento foi salvo por orações que eu nem sabia que estavam sendo oferecidas por mim. Agora estou no purgatório purificando outros pecados, mas agradeço eternamente por ter sido preservado do grave erro do divórcio. Impressiona como as revelações de Santa Faustina sobre o matrimônio estão profundamente ligadas à divina misericórdia. Jesus lhe explicou que um dos maiores atos de misericórdia é ajudar os esposos a permanecerem fiéis a seus votos matrimoniais,
especialmente quando enfrentam tentações e dificuldades. Quando um casal persevera no sacramento apesar das provas, disse Jesus, cada dificuldade superada torna-se fonte de graças purificadoras, semelhantes às do purgatório, porém vividas ainda na terra. Uma alma do purgatório que fora sacerdote em vida apareceu a Santa Faustina com uma advertência específica aos ministros da Igreja. Muitos de nós, sacerdotes, estamos no purgatório por termos falhado em defender a verdade sobre a indissolubilidade do matrimônio, por medo de perder popularidade ou por uma compaixão mal compreendida. Não fomos claros sobre o ensinamento da Igreja. Cada vez que um sacerdote minimiza a gravidade do divórcio, seguido de nova união, coloca em risco não apenas sua própria alma, mas também as almas daqueles que seguem seus conselhos. Esse testemunho é especialmente atual, quando muitos buscam soluções pastorais aparentemente fáceis ou populares, mas que podem não estar alinhadas com a verdade eterna do matrimônio revelada por Jesus. Outra alma, uma jovem chamada Helena, partilhou com Santa Faustina sua história dolorosa. Divorciei-me porque meu casamento não me fazia feliz. Pensei que merecia algo melhor, alguém que realmente me compreendesse. Encontrei outro homem e vivemos juntos por anos, chegando a participar dos sacramentos, pois um sacerdote nos disse que Deus entendia nossa situação. Só agora compreendo o engano em que vivi. A verdadeira felicidade não está em seguir nossos desejos momentâneos, mas em ser fiel à vontade de Deus, ainda que isso exija sacrifício. Essa alma explicou que muitos não entendem que o matrimônio não foi instituído primariamente para nossa felicidade terrena, mas para nossa santificação. O matrimônio é caminho de cruz e ressurreição. Cada dificuldade superada com fé é participação na paixão de Cristo, que purifica e santifica. Fugir das dificuldades por meio do divórcio é como Pedro negar o Senhor no momento da prova. Uma revelação impressionante mostrava como as almas no purgatório que viveram divórcios veem com absoluta clareza os efeitos espirituais disso nos filhos e nas gerações seguintes. Uma alma chamada Antônio mostrou a Santa Faustina como seu divórcio abriu feridas espirituais nos filhos que se propagaram por gerações. Dificuldade de confiar no amor de Deus, medo de compromisso, vulnerabilidade a tentações contra a castidade e até predisposição à infidelidade em seus próprios casamentos. Cada divórcio, explicou a alma, cria uma ruptura no tecido espiritual da família que só pode ser reparada por muitas orações, sacrifícios e graças. Se eu soubesse o sofrimento que causei aos meus descendentes, teria suportado qualquer dificuldade para manter meu matrimônio. Santa Faustina, movida pela compaixão, perguntou a Jesus se havia esperança para quem já se divorciou e contraiu nova união. A resposta do Senhor foi misericordiosa, mas clara. Minha misericórdia é infinita, mas não posso contradizer a verdade. Aqueles que se encontram em uniões irregulares devem buscar a verdade sobre sua situação e fazer o possível para retornar à plena comunhão com a Igreja, ainda que isso exija sacrifícios difíceis. Para alguns, isso pode significar viver como irmão e irmã se não podem separar-se por causa dos filhos. Para outros, pode significar voltar ao cônjuge legítimo ou permanecer sozinhos. Mas ninguém está fora da minha misericórdia se busca sinceramente a minha vontade. Jesus mostrou então a Santa Faustina como a veneração à divina misericórdia tem um poder especial para curar matrimônios feridos. Onde há devoção sincera à minha misericórdia, disse o Senhor, derramo graças de reconciliação e cura nas famílias. Muitos divórcios poderiam ser evitados se os esposos recorressem à minha misericórdia nas primeiras dificuldades, confiando não em suas próprias forças, mas no poder da graça sacramental. Uma revelação particularmente consoladora mostrou que cada matrimônio fiel, especialmente aqueles que perseveram em meio a grandes dificuldades, torna-se canal de graças para toda a Igreja. Um único casal que permanece fiel aos votos apesar das tribulações, disse Jesus, pode obter mais graças para a conversão dos pecadores do que muitas orações isoladas,
porque seu testemunho silencioso é um clamor poderoso que atravessa os céus. Santa Faustina viu então que as almas no purgatório que foram fiéis aos votos matrimoniais, apesar de grandes dificuldades, tinham um brilho especial e gozavam de consolações particulares, mesmo em meio às penas purificadoras. Essas almas, explicou o anjo que a guiava, já experimentaram na terra muito do fogo purificador por meio das tribulações do matrimônio vivido com fidelidade. Sua purificação no purgatório é mais breve e menos intensa. Talvez você se pergunte como aplicar essas revelações à sua própria vida. Santa Faustina recebeu instruções muito práticas para os fiéis, especialmente para os que estão em matrimônios válidos, mas enfrentam dificuldades. O Senhor recomendou recorrer diariamente à graça sacramental com a oração em conjunto, ainda que breve. Rezar a coroa da Divina Misericórdia às 15 horas, oferecendo especialmente pela cura das feridas na relação. Praticar o perdão radical, sem guardar registro de faltas passadas. Receber com frequência os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Fazer pequenos sacrifícios diários pelo cônjuge sem que ele saiba. Consagrar o matrimônio aos sagrados corações de Jesus e Maria e buscar acompanhamento espiritual com sacerdotes fiéis ao ensinamento da Igreja sobre o matrimônio. Para aqueles que já se divorciaram e estão em novas uniões, o Senhor pediu que Santa Faustina transmitisse esta mensagem. Nunca é tarde para buscar a verdade e fazer o possível para retornar à plena comunhão com a Igreja. O caminho pode ser difícil e exigir grandes sacrifícios, mas as graças que concedo aos que buscam sinceramente minha vontade são proporcionais às dificuldades enfrentadas. Importa destacar que essas revelações não tratam de condenação, mas de salvação. Jesus explicou a Santa Faustina que revela essas verdades não para esmagar os fiéis sob o peso da culpa, mas para libertá-los pela verdade. Muitos vivem no engano, crendo estar em paz com Deus enquanto violam o sacramento do matrimônio, disse o Senhor. Revelar-lhes a verdade, ainda que dolorosa, é um ato de misericórdia que pode salvar suas almas. Uma das visões mais impactantes mostrava como o divórcio afeta a vida de oração. Uma alma revelou que, após o divórcio e uma nova relação, suas orações tornaram-se gradualmente vazias e formais. Embora eu continuasse rezando, explicou, havia um muro invisível entre Deus e eu, que eu mesma construíra com minhas escolhas contra o sacramento. Eu seguia indo à igreja e participando de grupos de oração, mas experimentava uma secura espiritual que atribuía a Deus, quando, na verdade, era consequência das minhas próprias decisões. Essa revelação é importante para quem vive situações semelhantes, sentindo um afastamento de Deus que não compreende. A verdadeira intimidade com Deus exige alinhamento com sua vontade, especialmente em questões fundamentais como o matrimônio. Outra alma explicou que o sacramento do matrimônio continua operando graças invisíveis, mesmo quando parece que todo o amor humano se extinguiu. No momento mais difícil do meu casamento, quando eu já não sentia absolutamente nada pelo meu cônjuge e estava convencida de que seria melhor separar-nos, decidi, num último ato de fé, permanecer fiel aos meus votos. Eu não podia imaginar então, mas foi precisamente nessa decisão que se liberaram as graças mais poderosas, não só para mim, mas para toda a minha família e até para pessoas que eu nem conhecia. Jesus revelou a Santa Faustina um mistério espiritual profundo. Cada matrimônio válido estabelece um vínculo espiritual que se torna canal de graças não apenas para o casal, mas para toda a Igreja. Quando esse vínculo é honrado, apesar das dificuldades, ele se converte numa fonte poderosa de graças redentoras. Uma revelação perturbadora mostrou que certos espíritos malignos são especialmente designados para atacar a santidade do matrimônio. Esses espíritos, explicou o Senhor, trabalham incansavelmente para criar divisões entre os esposos, ampliar pequenas faltas, alimentar ressentimentos e apresentar o divórcio como solução para problemas que poderiam ser sanados pela graça sacramental. Jesus mostrou a Santa Faustina
que muitos dos argumentos usados para justificar o divórcio são, na verdade, sussurros desses espíritos que distorcem a realidade e obscurecem o entendimento. Quando alguém começa a contemplar seriamente o divórcio, disse o Senhor, um véu espiritual costuma descer sobre a mente, impedindo-a de ver claramente as consequências eternas dessa decisão. Por isso, Jesus insistiu com Santa Faustina sobre a importância de buscar direção espiritual sólida quando o matrimônio enfrenta dificuldades, preferencialmente com um sacerdote fiel ao ensinamento da Igreja sobre a indissolubilidade. Muitas separações poderiam ser evitadas, disse o Senhor, se os casais buscassem ajuda espiritual adequada antes que a situação parecesse irrecuperável. A própria Santa Faustina, movida por essas revelações, passou a oferecer suas orações e sofrimentos pela santificação dos matrimônios e pela reconciliação dos esposos separados. Jesus mostrou-lhe como cada sacrifício oferecido com essa intenção se tornava fonte poderosa de graças para casais em crise. Muitas vezes, operando conversões e reconciliações humanamente impossíveis. Você que escuta essas revelações é convidado a fazer o mesmo. Ofereça suas orações, sacrifícios e sofrimentos diários pela santificação dos matrimônios, especialmente pelos que estão em crise. Um único terço rezado com essa intenção pode ser o instrumento que Deus use para salvar um casamento à beira do colapso. Para concluir esta reflexão sobre as revelações de Santa Faustina, compartilho uma última visão particularmente consoladora. Jesus mostrou a glória especial reservada no céu para aqueles que foram fiéis aos votos matrimoniais, apesar de grandes dificuldades. Esses santos ocultos, disse o Senhor, que jamais serão canonizados na terra, brilham com esplendor particular no céu, pois carregaram cada dia sua cruz matrimonial com fidelidade e amor. Jesus mostrou a Santa Faustina como cada ato de fidelidade conjugal, em meio às dificuldades, transforma-se em pedras preciosas na coroa eterna dessas almas. Cada palavra de perdão pronunciada quando o orgulho sugeria vingança. Cada gesto de serviço oferecido quando a carne clamava por satisfação própria. Cada decisão de permanecer fiel quando o mundo oferecia soluções mais fáceis. Todos esses atos são recompensados eternamente. Querido irmão, querida irmã em Cristo, as revelações de Santa Faustina sobre o matrimônio e o divórcio são um chamado à santidade e à fidelidade. São um lembrete solene de que nossas decisões terrenas têm consequências eternas, mas também uma mensagem de esperança e misericórdia, porque nunca é tarde para buscar a verdade e fazer o possível para alinhar a vida com a vontade de Deus. Se você está num matrimônio difícil, saiba que suas lutas e sacrifícios não são em vão. Cada momento de fidelidade aos votos, por mais árduo que seja, está gerando frutos eternos que você só compreenderá plenamente no céu. Não se deixe enganar pelas vozes do mundo que sugerem que você merece algo melhor, ou que o divórcio trará a paz que procura. A verdadeira paz vem da fidelidade à vontade de Deus, mesmo quando isso exige carregar a cruz. Se você já passou por um divórcio, ou está numa segunda união enquanto seu cônjuge sacramental ainda vive, não desespere da misericórdia de Deus. Busque sinceramente conhecer a verdade sobre sua situação. Procure um sacerdote fiel que possa orientá-lo segundo o autêntico ensinamento da Igreja e esteja disposto a fazer o que for necessário para retornar à plena comunhão com Deus e com a Igreja. E todos nós, qualquer que seja a nossa situação, somos chamados a rezar e oferecer sacrifícios pela santidade dos matrimônios e pela reconciliação dos esposos separados. Talvez não vejamos os frutos dessas orações nesta vida, mas no céu entenderemos quantas famílias foram salvas graças às nossas humildes intercessões. Termino com as palavras que Jesus disse a Santa Faustina. A santidade do matrimônio é um tesouro precioso que confiei à minha Igreja. Aqueles que defendem e vivem essa verdade, mesmo quando isso exige sacrifício, são particularmente queridos ao meu coração e receberão graças especiais de santificação. Nunca se arrependam de escolher o caminho estreito da fidelidade.
pois é o único que conduz à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, não deixem que essas revelações permaneçam como conhecimento teórico. Permitam que transformem sua compreensão do matrimônio e influenciem suas decisões e conselhos. E, por favor, partilhem esta mensagem com pessoas que possam estar enfrentando dificuldades conjugais ou contemplando o divórcio. Uma única alma salva do erro vale qualquer esforço. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família, e que a intercessão de Santa Faustina nos guie.